noite para todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas a esta celebração eucarística do dia 20 de abril de 2020. As intenções da missa hoje: Rosana Santos. Bom dia, Padre. Peço pela minha saúde financeira, Rosana Santos Rosário, e pela saúde de todos os profissionais da saúde. Gelma Pimentel pede oração pela família Monteiro, que perdeu o ente querido hoje. Bom dia, pedindo o livramento desta pandemia, Edna Silva, para todos nós. Saúde para Mó e minha família, muito fortalecimento e bênçãos para todos nós. Fernando Guerra, bom dia, Padre, por todos os agonizantes e idosos, que Nossa Senhora nos guarde contra toda a peste. Marilene Sá, pela paz do Brasil e do mundo, pela Santa Igreja e todo o clero. Elisa Carmo, boa tarde, meu amigo. Minha intenção será pelo Padre Maurício Abel, que Deus o tenha na sua glória. Maria do Socorro e Teles Puridade, pede oração para a família dela e para os seus entes queridos. Olga Rocha pede em ação de graças pelo aniversário de Josi Rocha e por toda a sua família. Jo Costa pede oração com intenções pela saúde dela e pelo seu filho Mateus. Rita da Paz, boa tarde, Padre. Peço pelos doentes e desempregados do Brasil e do mundo, pela minha família e meu emprego. Sandra Santana pede oração pela família Santana e por toda a humanidade. Vamos rezar também pela saúde de Dona Elvira e família, pela saúde de Elza, Maria e família, e todos aqueles que estão nesse momento ligados aqui por meio da internet, participando deste momento eucarístico. Agradeçamos a Deus por mais um dia, e com saúde e com simplicidade o vencemos. O invocamos mais uma vez, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação das festas pascais. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi
nosso Pai. Porque se enfurecem as nações e os povos, imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede os teus servos, anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer, quando lhe diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e hoje te gerei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem a esperança no Senhor. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Felizes aqueles que põem a esperança no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires que por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez vocês em casa tenham visto um gato passar por aqui, não foi? Pois é. Esse gato se chama Exildo, né? É o gato aqui que faz parte do meu dia a dia da vida. Onde nós celebramos, graças a Deus, a festa de Santo Expedito. Tradicionalmente, a nossa festa não cai no domingo, e quando cai é raro, e sempre no dia da festa tem muita chuva. Ontem, curiosamente, a festa celebramos aqui no domingo e não caiu uma gota de chuva. Em compensação, menino, de ontem à noite para hoje foi muita chuva. Eu peço a vocês que estão em casa 3 pequenos cuidados. Vai lá nas suas plantas, vai lá nos seus locais e observe se não tem água parada, o mosquito está aí. A segunda coisa é rezemos pelas pessoas que estão em situação de risco quando a chuva vem. E a terceira coisa, fica alerta, né? Quem tem terreno, quem tem coisa em casa, porque quando chove muito assim, animais como rato, como cachorro, que tem a questão da leptospirose, sempre ficam mais ativos. E aí você que tem quintal em casa, toma esse cuidado rapidinho, não deixa a água acumular em hipótese alguma. As leituras de hoje nos levam ao mundo do início da igreja após ressurreição. Nesse período, a igreja nascente encontra muitas fases diferentes, porque, em primeiro lugar, ela não tem mais a paternidade de Jesus enquanto homem e Deus encarnado no meio dela. Jesus agora é de forma invisível que age na igreja, e hoje nós vemos uma continuidade da semana passada dessas idas e vindas da igreja de Pedro dentro de Jerusalém, sobretudo na sinagoga mais importante e também no templo de Jerusalém. Ora, logo que foram postos em liberdade, se supõe que foi a prisão da semana passada, onde Pedro e João fizeram um homem aleijado, coxo, né, ficar de pé e andar dentro do templo, voltaram para junto dos irmãos, foram compartilhar a experiência de prisão, de desafio entre os sumos sacerdotes, que se tornaram adversários mortais dos apóstolos a partir desse momento. E quando chegaram lá, eles contaram tudo o que aconteceu. Então acontece uma coisa extraordinária, né? Normalmente, com a ação vem sempre uma reação. A reação dos apóstolos, da igreja em geral, não foi e nunca será uma reação de vingança, de oportunismo ou de fato derramação com sangue. Aqui o ensinamento é que, ao ouvirem um relato, todos eles elevaram a voz a Deus dizendo, isso é, essa informação que chega com tanta concretude, ele atribui isso a um gesto do próprio Deus que moveu Pedro pelo seu espírito. E aí, isso é transformado em uma oração, diria, de conteúdo espiritual revolucionário. Senhor, tu criaste o céu e a terra. Vai do Deus Criador até o Espírito. Disseste através do teu servo Davi, nosso pai, por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem, os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. E aí entra, após essa leitura salmódica do próprio Davi, entra o fato concreto, que é a estadia de Jesus num breve tempo com Pilatos face a face. Ora, foi assim que aconteceu nesta cidade. Os poderosos se rebelaram contra o Messias de Deus.
Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu servo, santo servo a quem ungistes a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Aqui está o conteúdo principal do pensamento social da igreja desde os primórdios. Como eu disse semana passada, ele é formado de anúncio e denúncia. Volta de novo a denúncia contra os que mataram Jesus. E aqui tem a trilogia: os israelitas, Herodes e Pôncio Pilatos. São eles os responsáveis direto pela morte de Jesus. A oração continua. Agora, sim, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente sua palavra. A oração continua, não pedindo que tire do seu caminho o peso da perseguição, a ameaça de morte, mas pede que Deus conceda coragem para que a palavra dele não pare de ser anunciada. Então, em poucas palavras, está escolhido o quê? O cristão não pode ser covarde, porque o Espírito Santo não deixa ele se acovardar nas horas que são necessárias, até mesmo da entrega da própria vida. Os corajosos na fé herdarão o reino de Deus. Então, o que é pedido aqui não é um fortalecimento da fé, que a fé está mais forte do que nunca, mas é o encorajamento para no embate que vai acontecer por longo tempo, eles tenham de fato a força do Espírito que estimule essa coragem para que eles não recuem nem desviem do destino que a palavra de Deus impõe a eles. Ora, estende a mão para que se realize curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. A outra arma que a igreja usa, se é que podemos chamar de arma, além da oração de encorajamento, é sinais, prodígios, que essa igreja faça em nome de Jesus para que aconteça dois elementos. Primeiro, a conversão dos homens. Segundo, que os homens conheçam de fato o poder de Deus e do que Deus é capaz, porque já fez isso em Jesus. Em uma instância maior, a igreja pede ao Pai que pelo Filho no Espírito se estenda o que o Filho fez com o mesmo Espírito aos seus que estão nesse momento à frente da igreja. É de fato extraordinária essa concepção de oração, porque mantém a Trindade na unidade agindo na sua igreja. É como se fosse uma extensão da Trindade às atividades da igreja dentro de Jerusalém. Ora, depois dessa oração, surge um fenômeno que provavelmente natural, era muito comum ter tremor de terra do lado de Israel. Mas o autor dá uma interpretação aqui espiritual. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estava reunido. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Alguns, de fato, especialistas, afirmam que nesse momento teve uma pequena Pentecostes. Isso é, o tremor da terra significa que Deus ouviu a oração da igreja que pede em nome de Jesus. E que esse sinal vai afirmar que a igreja não vai estar abandonada. Deus vai continuar ajudando a igreja em tudo aquilo que ela precisa e que ela pedir em nome de Jesus, seu Filho. Cheios do Espírito Santo, que é a prova da aceitação, da oração da igreja, que apelou a Deus, que por meio do seu Filho realizou as suas obras. Essa comprovação espiritual, mais eficácia e corajosamente se manifesta no meio deles,
a palavra de Deus continuou o seu caminho. E o que é que tem atrás de tudo isso? Primeiro, que a igreja não é um monte de homens rebelados contra o mundo. Que a igreja não é uma instituição sócio-religiosa que sai por aí querendo salvar todo mundo. Não é nada disso. Está dizendo que a igreja realiza tudo em nome do Espírito de Deus. Que a igreja, de fato, é uma instituição humana e de essência divina que realiza aquilo que Deus quer no berço, no selmo da história. E aí, com a mudança de mentalidade, anos passam, anos vêm, muitos confundindo a igreja com tudo, menos com a igreja própria. A igreja, por natureza, ela é a essência daquilo que Deus deu de melhor. Isso é, aquilo que Cristo ensinou, fez ela ver, e eles acreditaram, e por isso transmitiram zelosamente até nós. Mas a igreja também não vive de pendurada numa lua ou numa nuvem sentada olhando o mundo passar. Ela, como Jesus, se encarna no mundo, se insere, e aí vai combater face a face aquilo que é membro, que é legítimo ao reino de Deus, e aquilo que não é. E aí a gente pode entrar no discurso do homem e o mundo, da igreja e o mundo, mas a igreja não está fora do mundo, ela está dentro. Ninguém sai do mundo, só sai quando morre. E é por isso que a igreja, inserida neste mundo, ela precisa ser a voz de Cristo, ter a força do Espírito e ter a alegria do Criador quando terminou no sétimo dia a criação do mundo. Então hoje, continuando todos esses dias da reflexão sobre a cura do homem aleijado na porta do templo, a conclusão desse fato é que a igreja saiu fortalecida, a sua oração escutada e o Espírito agindo, fazendo com que ela corajosamente, usando esse verbo, o texto afirma que não tem trégua, que o mal não dorme e que o bem tem que estar preparado para tudo que possa acontecer. Corajosamente, cheia do Espírito, eles continuaram a pregar a palavra de Deus, porque essa é a função da igreja. O primeiro trabalho da igreja é a oração. O segundo é a pregação da palavra de Deus. Claro, no dia a dia, na eficácia, e com essa palavra realizar, celebrar o sacramento e tal, e tantas outras coisas. Mas não podemos perder de vista que a igreja é uma instituição espiritual. Então, o seu primeiro trabalho é orar, é rezar, é clamar a Deus, é pedir força, é seguir com Deus. Depois que venham todas as outras coisas. O evangelho de hoje é um relato extraordinário de Jesus que tem um pequeno diálogo, mas muito produtivo, com Nicodemos, que é um homem de confiança que faz parte do Sinédrio, um homem de grande gabarito, de grande influência no Sinédrio de Israel. E esse homem ficou encantado com Jesus. Ficou apaixonado quando viu Jesus falando, quando soube o que ele fez, quando presenciou, mas ele se tornou um discípulo que não era visível, era invisível, porque ele tinha medo de ser apedrejado, condenado pelos judeus e ser até morto como traidor de Israel. Em uma dessas madrugadas antes de Jesus passar pela sua paixão, morte e ressurreição, no Monte das Oliveiras, era provavelmente quarta-feira santa, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, um cara de nome, conhecido, respeitadíssimo no seu ambiente, foi ter com Jesus de noite, Para João a noite é sempre a hora das trevas, é a hora do teste entre o bem e o mal. Aqui não trata de bem e o mal, aqui trata da hora do conhecimento sobre Jesus. E Jesus demonstra que Nicodemos não conhece muito bem aquilo que Jesus fala dentro da expectativa da terra e do céu, da carne e do espírito.
E Jesus questionou, mas Nicodemos, você é um mestre de Israel, Nicodemos, vai estudar, vai aprofundar. Como é que você não sabe que o que é do alto, o que é do baixo é do baixo? Essa analogia para apresentar que de fato o mundo dos homens que estão embaixo é imperfeito, é criado, é o mundo de fato o qual foi criado por Deus, inspirado para que fosse bom. E aí você lembra de toda a discussão filosófica de Plotino, que o mundo lá de cima, a perfeição, que já vai buscar em Platão toda aquela expectativa do mundo das ideias, do mundo da perfeição. Jesus deixa claro no seu dualismo cristão que existe uma diferença nítida que pode glorificar o homem ou condená-lo. Isso é, primeiro Nicodemos toma a decisão e diz, olha, mestre, nós sabemos que vieste de Deus, vieste da parte de Deus, porque ninguém faz aquilo que tu fazes se não vier de Deus. Ele tem consciência que Jesus não é mais um profetinha, um profetão. Jesus é alguém que está acima disso. Afinal, ninguém fez aquilo que ele fez, os milagres que ele fez, como ele ensinou, como ele releu a Escritura, como ele atualizou a Escritura. Ninguém tinha feito. E os judeus acompanhavam Jesus passo a passo desde o momento da sua vida pública, dos seus primeiros milagres, como conta João, que foi a mudança, né, da água no vinho. E Jesus, né, não se aproveita do momento para glorificar o próprio nome e diz, olha, em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não reconhece a própria origem, se alguém não nasce do Espírito, e aí toda essa imagem, voltamos de novo à filosofia, isso é, a alma vem, ela é uma experiência, ela é um reflexo, um espelho de Deus que, quando o homem é concebido, essa alma se insere no óvulo fecundado e ali tem uma vida que é meta, histórica, espiritual, não tem mais. Não é um pedaço de carne pensante o homem. O homem é um ser por natureza espiritual. É por isso que ele tem essa dinâmica constante no mundo, porque ele é o único bípede capaz e provavelmente adaptável como ninguém à contemplação, a ver as coisas dos altos. Mas Jesus não é um filósofo. Jesus volta à sua criatividade, mas sobretudo a sua responsabilidade. Você olha, Nicodemos, aquele que não nasce do Espírito, não tem como, não traz a novidade. Isso é, nascer do Espírito para os cristãos do primeiro século era ser batizado. Para Jesus é transcender o ambiente da lei, o ambiente terreno, e buscar sua própria origem em Deus, que ele que dá ao homem esse Espírito. Então o que é que acontece? Nicodemos está distante da sua origem espiritual, está crucificado, preso às determinações legislativas de Moisés e dos profetas, mas não consegue nascer novo. Isso é um cara da mesmice, é um cara da mesma coisa, é um cara que não sai dos caminhos da lei. Ele não pula fora, ele está dentro dessa caixa preta, e quando se falou de uma luz nova, além da caixa preta, ele se perde. Como muitos de nós, fechados no nosso mundo, né, da inteligibilidade, da concretude, e não vê mais nada. O mundo é muito maior, o seu mundo é o mundo, e o mundo que tem 7 milhões, 350, 70 milhões de pessoas, cada um tem um mundo, imagina só você. Então Jesus quer de Nicodemos uma transcendência espiritual para que ele busque a própria origem. A sua própria origem espiritual, que vem de Deus, que não vem da lei. A lei é um relato histórico inspirado por Deus de tudo que foi feito e aconteceu até aqui. Com Jesus é o cumprimento da lei. Não tem mais um relato a se fazer sobre ela. Portanto, Nicodemos tem que nascer de novo, isso é, buscar a sua origem e comparar a sua origem com aquilo que ele é. E perceber a distância que ele está de Deus e perceber também como ele está preso à lei. Só transcendendo esse ambiente, como diria
essa caixa preta é que ele pode nascer do Espírito. Ora, diante desse quadro, Nicodemos disse, mas eu sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Aqui, na verdade, não é que Nicodemos é tão burro assim. Mas João relata a famosa ironia jesuína, a ironia de Jesus. O que é isso? Esse sarcasmo religioso significa que Jesus fala uma coisa tão profunda, tão imensa, e o cara que é mestre não entende aquilo que ele falou. Aí você lembra, naturalmente, no século IV a.C., quando Sócrates, que com os seus discípulos pedia que expusessem a matéria, e ele os fazia muito bem, e quando perguntava a Sócrates, e aí, você gostou? Ele dizia, olha, eu só sei que nada sei. Então o discípulo voltava para casa, feliz porque discutia com Sócrates, e sabia que tinha vencido. Mas quando ele caía em si, ele voltava desesperado, porque ele sabia que a ironia socrática o fez mais burro do que ele era. Então aqui passa esse conteúdo, não é um sarcasmo maldoso, perverso, mas uma ironia perversa, negativa, mas é para levar Nicodemos a refletir como Sócrates levava o seu método indutivo, as pessoas refletirem e buscarem a verdade. No caso de Jesus, a verdade é o próprio Jesus. Nicodemos tem diante da sua presença a verdade. E continua Nicodemos, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe, já sendo velho? Jesus não está falando do nascimento da carne, é do Espírito. Ninguém consegue voltar ao ventre de sua mãe. Isso já dá para perceber que é um ponto de ironia tão grande que até assusta e faz entender que Nicodemos é um cara burro. Ele não é. Aqui é a mão do autor que coloca essa situação para comprovar a superioridade sapiencial, ou seja, de sabedoria divina que existe em Jesus, e Nicodemos não conhece. Nicodemos ouviu ele falar, talvez viu que fez milagre, mas agora no diálogo pessoal, no aprofundamento, Nicodemos não consegue chegar ao mesmo nível. Então Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para os cristãos do primeiro século, água e Espírito, de fato, é o batismo e a recepção do próprio Espírito. Mas para Nicodemos significa que, além de estar longe da sua origem espiritual, ele ainda não foi batizado no Espírito. E aí, criamos uma profunda dialética entre o homem que está em cima de uma corda que não sabe se volta a ser judeu ou se quer já com Jesus e receber de fato esse Espírito, essa água da vida. E no final, para não alongar muito, Nicodemos vai continuar seguindo Jesus obscuradamente para não ser maltratado, pisoteado e até apedrejado pelos seus colegas de Sinédrio. Ele não omite, mas também ele não toma aquela decisão de publicamente seguir Jesus. Isso seria uma grande conquista do próprio Jesus ter alguém como Nicodemos no seu bolo. Mas não é isso que Jesus pensa e não é isso que ele quer. Jesus apenas propõe a Nicodemos, como propôs a Pilatos, olha, conhece a verdade. E a verdade salvará você, fará de você um homem livre. Mas Pilatos se perguntou o que é a verdade, mas não quis aceitar a verdade. É claro que essa pergunta retórica leva sempre Pilatos à mesma verdade, que é aquela jurídica, é aquela filosófica aristotélica, é o que paira sobre o reino, sobre o Império Romano. Jesus fala de uma verdade revelada, e ele é o precursor, o detentor único, pleno
dessa verdade que Deus revelou a ele. Ora, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Aquele que veio do alto, aqui Jesus fala dele mesmo. Ele veio do alto. Enarque kaiologos. No princípio é o verbo. Kaiologos, sarcas, egina. E o verbo se fez carne. Ele veio do alto, se encarnou e tomando a forma humana, ele nasceu do Espírito. Não precisou ser batizado, porque não tinha pecado. Mas ele já nasce já se encarna com o Espírito. E aí o autor, de forma metodológica, apresenta Jesus com o Espírito após o batismo para uma forma catequética de anunciar aos cristãos o Evangelho. Mas Jesus, desde sempre, já de fato tinha o Espírito com ele. Portanto, não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. E aí Jesus dá a imagem de como o homem não pode adquirir o Espírito sem a vontade de Deus. Diz Jesus, o vento sopra onde quer, e tu podes ver o teu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Aquele que nasceu do Espírito não está preso às correntes do mundo. Ele recebe a missão do Espírito e vai aonde o Espírito manda. Não está preso às correntes da história, do tempo, do espaço. Ele tem uma missão que se desdobra em muitas missões, porque o Espírito está com ele. E o Espírito que está com ele vai aos poucos anulando a própria vontade, fazendo a sua vontade do Espírito Santo acontecer. E Nicodemos tem dificuldade de compreender porque ele vive sobre a égide da lei, sobre os perímetros, vírgulas e pontos de uma lei que já estava bem cansada pelo tempo e que encontra esse novo vigor, esse novo espírito com as interpretações e atualizações que Jesus vai fazer. Então, para você que me escuta nesse momento, hoje, como comunidade cristã católica, é dia de pedir a Deus que tenha misericórdia e que nos dê sempre o seu Espírito Santo. Que Ele derrame sobre nós os dons para que façamos cada um, na sua vocação e no limite da sua sabedoria e consciência, aquilo que compete, aquilo que Deus pede a cada dia. Então agradeçamos a Deus e peçamos ao Senhor que nos faça cada vez mais movidos por esse Espírito, que o mal não nos tire do nosso caminho. Que a saúde do Espírito possa pairar sobre a nossa existência e fazer de nós homens novos, mulheres novas, movidas por esse Espírito, que não vivam exclusivamente das determinações da carne, das determinações do mundo, mas que transcendam, encontrem cada vez mais o seu lugar no coração de Deus, movido por esse Espírito. Porque tudo que está aqui, tudo que vivemos a cada dia, vai passar. E quem nasce do Espírito, vive e morre pelo Espírito. Quem nasce da carne, vive e morre pela carne. Agradecemos a Deus por mais um dia e continuemos a celebração oferecendo a Deus as nossas ofertas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço
vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão, vinho, que era fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Recebei assim essas ofertas para o santo nome e para a graça da vossa Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nessa Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça, lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de todos os que partiram desta vida, nossos parentes, amigos, aqueles que nos deixaram, não importa quando, nem porquê, nem como, mas que o Senhor os acolha na sua glória, todos aqueles que nós já perdemos e que Deus os ganhou para si. Lembrai-vos dos que morreram na esperança da ressurreição, os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós aqui, vocês aí, em suas casas, vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, vamos mais uma vez invocar o nome do Pai, o Pai bom, o Pai eterno e misericordioso, o Pai justo e digno da nossa adoração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. A vida inteira o teu amor e confessar minha fraqueza, sou pecador. Também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti. E pelos que não creem eu estou aqui. E pelos que não creem eu estou aqui. E pelos que não creem eu estou aqui. Mais uma vez volto a apelar para o seu coração generoso. Vai lá no canal, meu canal no YouTube, Emanuel Vergni. Se você já foi, manda sua família aí, seus amigos irem. Nós precisamos de 1000 assinaturas para celebrarmos essa Eucaristia pelo YouTube, onde
a qualidade é excelente e atingiremos mais pessoas. Nós precisamos apenas trabalhar nesse sentido. Se esforçar, mesmo em casa, ligue, fale pelo Zap, pelas redes sociais, comunique, faça, mostre a nossa necessidade de sair um pouquinho do Facebook para um lugar maior, melhor para todos nós. Então, ajude, que vale a pena você contribuir com essa pequeníssima obra que é essa celebração todos os dias aqui da Capela de Nossa Senhora Auxiliadora. E o segundo pedido é que rezemos uns pelos outros, minha gente. Não fique em casa se estressando não, reze, faça o que você não fez ainda, busque o livro que você não encontrou para ler naquele momento, vá trocar as coisas, aproveita e faz uma faxina boa, tira o que não presta mais, em vez de deixar esperar o fim do ano, faz logo agora, ajeita, né? O importante é, de fato, ocupar o corpo e a mente para não cairmos em desilusões. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, obrigado a vocês que estão do outro lado, sintam-se abraçados e abraçadas, e vamos pedir a Deus a bênção daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, tudo pode. Quem nele crê jamais será desiludido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Maria Santíssima e Santa Expedita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Uma excelente e proveitosa noite em comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Conto com você, vá lá, aperta o sino no meu canal, Emanuel Vergne, e faça a sua inscrição para que a gente possa levar adiante esse momento. Boa noite, obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Beijo.